Rapaziada, bora dar uma olhada aí no que a empresa tá falando aí. Flamengo ganhou do Inter. Bora acompanhar aí, bora que bora. Não, que o pé do jogador do Flamengo dava condições para o atacante do Internacional fazer o gol. Tetra, quarta-feira, sensibilidade sua. Vai com Pedro ou sem Pedro? Vai sem Pedro. Quer dizer, Minha sensibilidade, né? Eu acho que vai sem o Pedro. Eu acho que vai com o Bruno Henrique ali de centroavante. Aí o Plata deve jogar de um lado, porque o Arrascaeta vai jogar. O Arrascaeta sai do jogo até também, né? Ele controla a minutagem. O Arrascaeta não jogou no meio de semana, entra nesse jogo até para ganhar esse ritmo de novo, sai. O que me chamou a atenção foi esse daí, Samuel Lino jogar o tempo todo, né? Então, assim, me chama a atenção para quarta-feira. Não sei se ele começa o jogo pelo lado esquerdo ou se vai começar o Cebolinha. Acho que o Felipe Luiz vai colocar um time mais com essa coisa que vocês falaram, né? Lá antes, você comentou, eu prefiro um jogador que de repente não é o caso do Flamengo, todos são ótimos jogadores. Mas vamos dizer, ele prefere abrir mão do Pedro como o centroavante num jogo como esse de quarta-feira, que o Flamengo tem a vantagem e que vai precisar de velocidade, de marcação lá na frente, em linha alta já. O Felipe Luiz gosta muito disso. Acho que isso até está desgastando o time sofre no segundo tempo. Foi nítido quarta-feira. É uma intensidade tão grande desde o início do jogo, os atacantes ficam ali já pressionando, marcando, e quando recupera a bola tem que colocar velocidade, o Zé Elias falou. O time não aguenta 90 minutos fazer isso, né? Então sentiu o segundo tempo. O Samuel Lino foi um que sentiu, saiu no segundo tempo do jogo contra o Inter no Rio de Janeiro. Então a minha sensibilidade pela escalação é que ele vai priorizar um time com essa marcação, pressão lá na frente, com mais intensidade, que não é a característica do Pedro, dele ir lá, dar bote nos zagueiros, de pressionar. Acredito, assim, ele começou o jogo de ontem com Jorginho e Saul, de volante. Nenhum dos dois são primeiro volante. Então eu estou na dúvida. Vai jogar Everton, Araújo, Alan e Jorginho? 3 volantes? Acho que não é a característica dele. Mas a gente pode ver, de repente, aqui, não ser um ponta pelo lado, ser um meia pelo lado, para fortalecer esse meio-campo, porque o Flamengo perdeu no segundo tempo o meio-campo. O Internacional, no segundo tempo, fez um jogo melhor que o do Flamengo. E o jogo está muito em aberto. O Roger Machado está jogando tudo no jogo de quarta-feira, abriu mão realmente desse jogo. Claro, entrou, correu, o time foi aplicado, o Internacional lutou, suou. Até quando entrou os titulares no final, na reta final do jogo, equilibrou o jogo, pressionou mais o Flamengo. Mas ele está com tudo, todo mundo pensando quarta-feira. A torcida do Inter também jogou dessa forma, terminou o jogo, não reclamou, não vaiou. É quarta-feira. Então vai ser um jogaço, né? Tá em aberto, o Flamengo tem uma vantagem, o Flamengo tem um elenco melhor, com mais opções, mas o Internacional está muito vivo para esse jogo de quarta-feira. E ontem ainda o Flamengo, como boa notícia, contou com o retorno do De La Cruz, que é um jogador super importante. A nossa dúvida em relação ao De La Cruz é muito mais a questão médica do que o potencial que ele tem. O Saúl jogou bem. Jogou bem. O Saúl jogou bem. Ainda está visivelmente fora de forma. Numa função que ele se sente melhor. E o Jorginho desfila, né? Não, o Jorginho sobra. O Jorginho sobra, tanto de primeiro quanto de segundo volante, ele sobra. Agora, o Flamengo tem de onde tirar, né? Tem de onde tirar. Se ficar meio esquisito o jogo na quarta-feira, tem muita coisa. A missão colorada, né, Zé? É muito complexa, muito difícil. Tem que fazer o que nessa temporada só o Bayern de Munique conseguiu. 2 gols de diferença sobre o Flamengo. É claro que pode vencer por um gol de diferença e superar o Flamengo nos pênaltis. É possível. O Flamengo perdeu a classificação na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro nos penais. Mas o que eu acho assim, eu sei que o Roger está jogando tudo quarta-feira, mas ele está jogando tudo, até o emprego dele ou não? Porque no jogo contra o Flamengo, lá o primeiro jogo, ele já estava meio que balançando. Assim, aí a única chance do Internacional levantar uma taça na temporada. Fez um segundo tempo melhor, conseguiu equilibrar o jogo, porque o primeiro o time do Flamengo dominou o jogo. Totalmente. Né? Aí esse aqui coloca o time reserva, que eu acho que é natural, e vai tudo pro jogo de quarta-feira.
A pressão, eu acho que assim, eu acho que a torcida comprou, não, é quarta-feira, mas pro vestiário... Porque é o que resta também, né? Sim, mas o recado pro vestiário tomar de 3-0 da forma como foi também, não é muito legal, Ainda né? fez o golzinho ali, deu uma melhorada, mas né? mesmo assim, né? O recado dentro do vestiário ali, entendeu? Ele correu o risco de tomar 5. Sim, por isso que eu estou dizendo, a pressão aumenta ainda mais. Por isso que eu falei, é o jogo do emprego também dele. Eu espero que não. Eu espero que ele consiga ter uma sequência aí para trabalhar, porque ele é bom treinador. Mas tudo indica que vai ser quarta-feira, vai ser ou tudo ou nada, né? E aí pega um Flamengo diferente. Eu acho que vai entrar Plata e Bruno Henrique para fazer essa marcação lá na frente. Não sei quem vai ser o meio-campo, como o Zinho falou, né? Talvez um terceiro volante. Centralize e libera um pouquinho também mais o Jorginho. No teu time o Pedro jogaria? Eu gosto do Pedro. Eu colocaria para jogar. Eu acho que ele é um cara que ele incomoda muito os zagueiros. Então você consegue espaçar o time adversário, porque você vai ter sempre um ou dois zagueiros para segurar ali, para um marca e o outro sobra, tal. Agora depende de como vai ser montado o meio-campo. O Pascoal falou sobre o time do Flamengo tem que jogar para o Pedro, né? E não o Pedro se adaptar ao time do Flamengo. Pelas características do treinador, eu acho que ele não vai montar isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai seguir com o pensamento do Felipe Luiz. Galera, eu não sei. Eu acho que o Inter... Essa estratégia do Inter eu acho muito complicada, porque... Como o Zé falou, eu entendo que vai colocar em risco até mesmo o trabalho do Roger lá, né? Mas se bem que o Inter também tá tirando leite de pedra, né? Tem várias frentes aí pra trabalhar, brasileiro, saiu da Copa do Brasil. Eu acho que colocar muita responsabilidade no jogo de quarta-feira, eu tô achando um excesso. Porque se não der certo pro Inter, a chance é até relativamente grande, porque saiu atrás no placar, vai ter que ir para cima do Flamengo. O Flamengo é uma equipe já experiente, já ganhou 2 Libertadores, pelo menos alguns jogadores aí desse time aí, já é acostumado a grandes campeonatos. Eu entendo que o Flamengo não vai sentir o jogo tanto assim, né? Agora vai ser complicado pro Inter, né? Se não passar. Aí é caos total lá, né? E o Flamengo avança de fase. É complicado, mas vamos que vamos. De marcação, pressão, de intensidade. Porque a única razão do Pedro não jogar é essa intensidade que ele tanto exige de marcar. De pressionar o time adversário e tal. Porque tecnicamente ele para mim, em termos de centroavante, ele é o cara que vai fazer o gol. Ele é um cara muito técnico, porque ele precisa de um toque. Você acabou de fazer a média aí, falar a média dele. Às vezes ele precisa de um toque para fazer o gol. Né? Coisa que outros jogadores precisam dominar, esperar, ajeitar para fazer. Eu colocaria para jogar. Talvez mexesse um pouquinho mais no meio campo em relação a dar um pouquinho mais de sustentação para você ter alguns jogadores de lado de campo para chegarem um pouquinho mais, ou você inverter, colocar um jogador mais ao lado dele ali, por exemplo, como o Arrascaeta, um pouco mais solto para ele poder municiar o Pedro. Né? Tem algumas formas que eu acho que poderia se aproveitar mais essa qualidade do Pedro. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, Pascoal, a coisa realmente ficou, até o Zinho já tocou neste assunto no programa de hoje, a coisa ficou mais polarizada mesmo entre os dois, Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que joga daqui a pouquinho em Mirassol, e o Flamengo, o nível lá em cima está tão alto, acho que o Botafogo realmente agora ficou muito distante, não vai ter como buscar não. O Flamengo faz até aqui a sua, estou falando de Flamengo, melhor campanha em 19 jogos na história do Brasileiro de pontos corridos. 43 pontos conquistados. O Flamengo supera a campanha de 2019, melhor início do Mengão no Brasileiro. Em 19 jogos são 13 vitórias, 4 empates e somente 2 derrotas. Melhor ataque, 36 gols e a melhor defesa, apenas 9 gols sofridos em 19 rodadas. Aí mostra, a gente viu agora há pouco ali escrito assim, o que essa derrota, essa vitória representa para o Flamengo, né? Representa intimidar o adversário. Ó, gente, com esse time aqui, a gente ganhou de novo. Entendeu? Segunda vez na semana, né? Você mostra, intimida o adversário.
O Flamengo não, assim, o presidente Não do Flamengo... aconteceu contra o Atlético, né, pessoal? É. O Flamengo demonstra claramente qual recado deixa para a Libertadores. Deixa que intimida o adversário. Né? O treinador do Internacional vai preparar o time para jogar contra o Pedro ou contra o Bruno Henrique? Vai ter 2 jogadores de belada com velocidade ou vai ter uma construção mais pelo meio? O Flamengo vai jogar com 2 volantes e um meia ou vai jogar com um volante e 2 meias? O Flamengo tem muitas variações táticas que podem ser aplicadas não só de início, mas ao longo da partida. Até porque o futebol você pode fazer 5 alterações. Significa que você pode mudar metade do time. São 5 alterações, metade do time você pode mudar. Então, tem muita coisa. E o Flamengo tem muitos recursos no banco de reservas. Para mim, o favorito continua sendo o Flamengo. Continua sendo o Flamengo. Aquele dia que você perguntou o favoritismo, eu falei 60-40, né? Uhum. O Zinho falou 70-30, não lembro quanto que o Zé falou. Para mim, o Flamengo continua favorito. Essa é... Eu falei 80-20 no jogo de ida. A gente falou só do jogo de ida, né? Do jogo do Maracanã. Só para a gente voltar no Campeonato Brasileiro e já chamar o break daqui a pouquinho, o Campeonato Brasileiro é tão difícil, Zé. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Você acha que dá pro Flamengo passar? Fala aí um palpite aí, também quero saber quanto vocês acham que vai ser a partida. Espero que a maioria queira que o Flamengo passe, né? Fechou? E é isso aí. Obrigado por quem ficou até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.